No bairro Santo Inácio, Rua de Valença 502. Supermercado Que Preço, qualidade, bom atendimento e ofertas todos os dias. O Way Restaurante não para de inovar. Todos os sábados, a partir das 19h30, teremos nosso X-Salada Combo, com refri e batata rústica, por apenas R$20. Isso mesmo, tudo isso por apenas R$20. E nosso cestão especial por apenas R$50. Cestão Way por apenas R$50. Não deixe de vir conhecer nosso restaurante ou peça sua teleentrega. O Way Restaurante, localizado na Rua do Aeroporto, com estacionamento próprio, área de lazer e muito mais. Venha conferir. WhatsApp 99930-3668. Rádio Kairos 106,5 FM, 24 horas no ar, 100% gospel, localizada em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na Rua 7 de Setembro, 2323, pertencente à Igreja Assembleia de Deus. Pastor Presidente, Pastor Argemiro Rodrigues da Silva. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Kairos 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rua Doutor Maia, 3268. Venha participar de um de nossos cultos de domingo. Início às 19 horas, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, na Congregação do Bairro Áreas Verdes e na Congregação Cabo Luiz Quevedo. Venha receber uma palavra de Deus ao seu coração. A sua programação está de volta. 106,5. Kairos FM. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti.
que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar.
A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus, e hoje nós estamos aqui para mais um sábado, um sábado de sol, um sábado quente, que hoje está aqui na fronteira oeste, na cidade de Uruguaiana, mas eu estou achando que o tempo vai trazer um pouco de chuva, não sei, está um pouco quente fora do normal, né? Depois de muito frio na semana passada, estamos com calor hoje. Acho que estava o último momento que eu olhei aqui na previsão, estava em 15 graus. Né? E hoje estamos com mais um programa, né, Psicologia em Foco, continuando os nossos assuntos. Encerramos no sábado anterior falando sobre as linguagens relacionais e hoje eu vou estar trazendo um tema, começando, né, agora para julho, falando sobre ansiedade infantil. Né? Então a gente vai estar trazendo um pouco desse assunto e nós temos visto muito mesmo crianças muito ansiosas, crianças com ansiedade. Mas espera aí, criança fica ansiosa? Criança fica ansiosa sim. Eu acredito que talvez antes, né, um tempo atrás aí, lá, quem sabe os nossos pais, avós, isso era muito incomum, não é? Eu sempre creio que já existiam esses quadros, né, de ansiedade infantil. Porém, de um tempo para cá, e principalmente agora nesse último ano, tudo isso se exacerbou, tudo isso aumentou. Então nós temos sim a ansiedade infantil. Ela existe, assim como todas as outras, não é, patologias podem acontecer na infância também. Aquela ideia de que a criança não tem problemas. Criança só brinca, come e tá tudo bem, né? Infelizmente não é verdade. A criança tem seus problemas ou melhor, os problemas dos adultos influenciam, não é, na vida dos pequenos, porque o contexto que eles estão inseridos, aquela realidade do momento de vida deles acaba sim fazendo com que essa criança, esse pequeno tenha, né, dificuldades e questões emocionais sim. Da mesma maneira como as questões físicas, não é? Pode ter um adoecimento do seu corpo, do seu físico, o emocional também. Porque a gente nunca deve esquecer que a criança, ela é uma pessoa também, apesar dela não ser um mini adulto, como até há alguns anos atrás, né? Século XIX, se acreditava assim que a criança era um mini adulto. Ela não é, mas ela é um indivíduo sim que sente, que sofre, que tem dificuldades, que tem seus problemas também, as dificuldades em relação ao contexto, ao mundo que ela está naquele momento, né, inserida, aquele quadro, aquele espaço, aquela sua realidade. Então a gente vai estar falando sobre a ansiedade infantil. Então quem está nos acompanhando, está chegando por aqui, seja pelo aplicativo, YouTube, o Facebook, enfim, a rádio, já vai compartilhando, vai chamando as amigas, os amigos. É muito importante nós adultos, nós enquanto pais, estarmos atentos, porque muitas vezes pode passar desapercebido e quanto mais tempo a gente demora para perceber, mais prejuízos vai estar trazendo.
Então vamos estar falando sobre a ansiedade infantil. Dando continuidade, a gente vai para um louvor agora e já retornamos com o nosso assunto de hoje, que é a ansiedade infantil. Percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus
E voltamos aqui depois desse louvor, não é? Onde podemos refletir sobre o quanto que Deus tem o controle sobre todas as coisas na nossa vida, né? Ele não perdeu o controle e Ele nunca perde. Então fica a dica aí, pessoal. Vamos sempre estar confiantes que Ele sabe de todas as coisas. E retornando, né, aqui falando sobre ansiedade infantil, o pessoal já está nos assistindo aqui, estou acompanhando pelo aplicativo, pelo Facebook, né, não é pelo aplicativo, pelo Facebook aqui. Então o pessoal deixa seu comentário aqui, conversa conosco, que daí nós não vamos nos sentir sozinhos aqui, eu e o Clederson, né? Então vai conversando com a gente aqui, tá bom? Então, né, eu fiz algumas anotações porque eu não queria esquecer de pontos importantes. Voltando, né, para quem está chegando, está começando a nos ouvir, hoje o tema é ansiedade infantil. Será que as crianças ficam ansiosas? Elas ficam, sim, e elas têm estado, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, muito mais ansiosas, né? A gente tem encontrado cada vez mais crianças agitadas, crianças inquietas, devido à quantidade de estímulos que hoje o mundo traz. Hoje, cada vez mais, nós somos expostos, e isso nós, porque não são somente as crianças, somos expostos a muitos estímulos, de todos os lados. É uma correria, é uma agitação, é estímulo demais, são muitas coisas. A pessoa, né, a gente pode partir pelos adultos. A pessoa está com o celular, ela conversa com alguém, ela responde seu e-mail, ela está assistindo TV, é muita coisa. E tudo isso faz com que o nosso cérebro fique hiperestimulado, porque é muita coisa, é muita luz, é muito som, é muita cor, são coisas demais. Tudo que de um tempo atrás, antes de toda essa evolução da tecnologia, esse boom da tecnologia, não existiam. As coisas eram, tudo tinha menos estímulo. Então quer dizer que a tecnologia é ruim? Não, a tecnologia não é ruim. Porém, nós devemos sim evitar ter aquela superestimulação, até mesmo para nós. Por que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo me concentrar? Eu leio e não consigo. Aí eu tenho que voltar a ler de novo. Aí eu não consigo fazer. Eu começo algo e não termino. E aí, se a gente para com esse paciente, para com essa pessoa, vai olhar, vai ver a sua história, né, de vida, da infância, da adolescência, a gente vai perceber algumas falhas, algumas coisas que hoje acabam comprometendo essa capacidade de foco, de concentração. Mas existe a hiperatividade. Existe, mas todo o indivíduo com déficit de atenção, com hiperatividade, eu posso falar, sim, eu digo isso, que 99,89% são pessoas que tiveram traumas na sua infância. São pessoas que tiveram dores, que tiveram feridas e que acabam, sim, tendo situações de déficit de atenção, de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é? Com certeza. Então, por mais que se pense assim, quando uma criança tem TDAH, tem esse transtorno, né? Ou déficit de atenção somente, algumas abordagens, ou não vai ser necessário tanto cuidar das suas emoções, porque isso é relacionado com a aprendizagem. Mas quando existe problemas na aprendizagem, é porque alguma coisa na minha vida emocional não está bem. Não estava bem e está trazendo prejuízo, não foi boa e traz prejuízo, não está bem e traz prejuízo. Certeza. Então a gente pode sim, a gente vai tratar. Não é só resolver a aprendizagem, é resolver as feridas do nosso emocional. Então, né, na questão da ansiedade, as crianças estão muito agitadas, elas estão sendo muito estimuladas devido a toda essa quantidade de estímulos, como TV, tablets, celulares, como eu já falei, porque muito cedo as crianças já estão começando a ser expostas. Eu sou contra a tecnologia, os meios, né, tecnológicos? Não, porém não é necessário a gente estar entregando já para uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu várias vezes já vi e vejo, um tablet, um celular. Não tem necessidade, não é necessário, ela não precisa disso ainda. Pode sim a gente ficar um tempo com outras coisas. A questão é, eu adulto quero me livrar da responsabilidade, quero ter o meu tempo para outras coisas e acabo entregando um aparelho
para a criança para que ela fique calma. Muitas vezes os pais dizem assim, mas ele se acalma, ela se acalma. Sim, pode até se acalmar, mas não faz bem. Então, quem tem a obrigação, o compromisso são os pais, de parar, de dar atenção, de ocupar o seu tempo. Porque ser pai, ser mãe, é isso. É dedicar o tempo, é cuidar dos pequenos. Isso tanto vai atrapalhar no desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo. Pode trazer, sim, a ansiedade e outros problemas, assim como também os problemas de relacionamentos familiares, os problemas de intimidade familiar, os problemas de comunicação. Todos esses problemas que envolvem a questão da família, da relação familiar. Então, não é bom. O que a gente pode estar falando, né? Observar, quando a gente fala de ansiedade infantil, observar o que tem induzido a essa ansiedade. Se eu percebo que o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, o meu aluno, porque a gente, qualquer criança, a gente deve olhar isso e observar com qualquer criança. Se eu percebo que essa criança está mais ansiosa, o que eu vou olhar e o que eu posso identificar como sendo algo que está induzindo essa criança à ansiedade? Sempre vai ter alguma coisa, porque ela não nasceu ansiosa. Então ela vai ter algo que está induzindo ela. E a gente começar a olhar, ver o que é isso e fazer um planejamento. Como assim? Eu vou identificar, eu vou olhar o que está induzindo e eu vou planejar maneiras para evitar isso. Antes que se torne algo crônico, antes que aquilo comece a interferir na sua vida cotidiana. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo que esses dias eu ouvi. Determinado adulto é muito agitado, porque, né, os adultos, eles são ansiosos, eles são agitados muitos, né? A ansiedade, ela não acomete apenas as crianças, acomete os adultos também. E se já é difícil para o adulto, para a criança, muito mais. E eu ouvi o seguinte: determinada pessoa é muito ansiosa, é agitada, aquela pessoa que chega, ela se agita, ela mexe nas coisas, ela não para, é uma pessoa muito agitada. Quando essa pessoa chega e fica próxima e fica, por um período de tempo junto com as crianças, eu percebo, isso é um relato, não sou eu, entre aspas, eu percebo que meus filhos ficam extremamente agitados, brigam, se desentendem, não obedecem, ficam estressados e agitados. Sim, isso é possível. Quando eu, adulto, sou uma pessoa extremamente agitada, eu acabo contagiando essas crianças. A criança é muito mais sensível. Se às vezes até o adulto, até num grupo de adultos, se chega uma pessoa muito agitada, extremamente agitada, ela deixa aquele clima, ela torna o clima daquele lugar, daquele momento, mais agitado. Ela faz com que as pessoas naquele grupo se agitem mais. A gente percebe isso. Passe a observar e tu vais ver que realmente isso é verdade. As crianças, muito mais. Então, o que a gente pode fazer? Vou cortar o relacionamento com essa pessoa? Não. Mas eu posso conversar, eu posso tentar ajustar, tentar fazer com que essa pessoa tenha menos contato, com menos tempo. Ou, quando existem esses momentos, esses encontros, eu procurar tornar o ambiente mais calmo, mais tranquilo. Tanto vai ajudar a pessoa, o adulto que é agitado, como vai ajudar as crianças a não se agitarem, a não ficarem mais estressados. Então isso é uma maneira de eu planejar a questão. Eu destaco, eu percebo que isso tem feito mal, está agitando as minhas crianças, então eu planejo uma maneira de evitar. E assim outras coisas tantas. Eu percebo que quando eles ficam muito tempo, vamos falar disso que eu disse que não é legal, que é as tecnologias demais, e muito precoce. Quando eu percebo que eles ficam assistindo TV até muito tarde, eles não conseguem dormir. Eles ficam até madrugada ali enrolando, chorando e não querem dormir. Quando eu percebo que tal coisa acontece, eles ficam mais agitados. Então, se eu percebi isso, eu vou retirar isso, eu vou diminuir. Então, a TV, a música, a agitação, tudo que for mais agitado, eu vou começar a retirar perto do horário de dormir. Então, eu vou começar, desliga a TV, música, vai deixando uma música mais calma, uma música tranquila, mais baixinha, não uma música agitada. Tudo que for aquela atividade que
vai estimular mais, eu vou trocar por uma que acalma, que é mais tranquila, que vai diminuir. A luz também. Eu já vi mães, e isso é muito interessante, elas já no final da noite, ali perto do horário das crianças irem dormir, elas já começam assim, a deixar meia luz, sabe? Não ligam celular, não ligam TV, deixa a luz mais baixa, né? Porque daí o que isso proporciona o quê? Dormir. E quando a gente fica com a luz, meia luz, a gente tem essa tendência a ir diminuindo as nossas funções e dormir, se preparar para dormir. Então isso é bom. Então acalma, não é? Pode cantar uma musiquinha. Ah, mas ele já é uma criança, mas não gosta mais disso. Então deixa uma luz mais baixa, não é? Desliga a TV, tudo aquilo que de acordo com, né, a sua realidade, de acordo com as suas crianças, é possível de fazer, desde que proporcione trazer, né, uma diminuição desses estímulos e ir acalmando. Até mesmo a gente, não é indicado a gente ir deitar, tá lá na cama com o celular, tá lá na cama assistindo TV. Não, isso não é o adequado. Lugar do quarto, lugar onde nós vamos descansar, dormir, é para não ter esses estímulos. A gente sabe que isso não acontece, infelizmente, mas deveria, e se a gente conseguir fazer isso na nossa vida, com certeza vai nos ajudar muito. Então, com a criança, identificar e planejar, ver uma maneira de diminuir isso e de evitar, se for possível, tirar aquilo que agita, melhor. Então, isso é uma coisa que dá para fazer. A questão de como lidar com a ansiedade. Como eu falei, se lidar com a ansiedade, se a ansiedade para o adulto, ela já é difícil, imagina com as crianças, é bem mais difícil. Então, a gente precisa entender que a infância, o adolescente, tanto a criança como o adolescente, eles estão numa fase em que as emoções e os sentimentos ainda não estão desenvolvidos totalmente. O que isso significa? Eles estão se desenvolvendo. Porque, como eu já falei aqui outras vezes, o nosso cérebro, ele termina de se formar, que a última região que se forma é a região frontal, né, do nosso cérebro, em torno de 20, 21 anos de idade. Até então, todos nós não estamos totalmente prontos. Significa que o nosso cérebro ainda não se completou totalmente. E por isso que é adolescência, por isso que é infância, por isso que precisa de supervisão. Precisa de um adulto que seja responsável para conduzir, orientar, ajudar, cuidar. Então a gente lembra, né, tem que lembrar que são fases que eles não estão totalmente desenvolvidos. Então é muito mais complicado ou delicado ainda lidar com a ansiedade, porque eles não estão prontos para isso, né? A ansiedade infantil, né, ela precisa ser conduzida com atenção, com acolhimento, mas a gente lembrando disso, por isso que os pais, os adultos precisam saber sobre, identificar primeiro e saber sobre a ansiedade. O que é ansiedade? Como que funciona? Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ouvir alguém, eu vou buscar alguém que possa me ajudar, eu vou buscar uma orientação para eu saber sobre isso. Não é feio, não é errado eu não saber. A gente não sabe de tudo, eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo. Então eu não sei, mas eu devo buscar sim as orientações, as informações estão aí à nossa disposição. Então a gente precisa buscar, a gente precisa sim buscar mais essas informações. Porque assim como a ansiedade no adulto, a ansiedade infantil também é uma agonia, é uma angústia, quando ela fica diante de algo que vai acontecer, aquela agonia, aquele aperto no peito, isso é uma ansiedade. É aquela angústia que a pessoa sente, é aquela angústia que a criança sente diante de algo que vai acontecer. Por quê? Porque a ansiedade, ela é o excesso de preocupação com o futuro. É a preocupação com algo que vai acontecer, com algo que não aconteceu ainda. Então eu já estou com medo, eu já estou insegura, eu já estou preocupada, eu estou com o meu pensamento lá na frente. Então essa é a ansiedade. Então, indiferente se é adulto ou criança, é por algo que vai acontecer. A diferença é que alguns adultos, eu vou dizer alguns porque todos deveriam, mas não são todos que sabem isso, nomear aquilo que sente. Todo adulto já deveria, sim, ser capaz de nomear o que sente,
nomear suas emoções, nomear seus sentimentos. O que é isso? Dar nome. Ah, eu estou triste. Eu estou com medo. Eu saber isso, adulto. Só que não são todos. E as crianças, elas não sabem. Porque lembra que eu falei que elas estão se desenvolvendo, elas não se desenvolveram ainda totalmente? Então, é por isso, não estão prontas, então elas não sabem. Então a gente precisa fazer com que essa criança saiba daquele desconforto, que ela consiga identificar. Quando a criança ela está com medo, ela está chateada, ela está estressada, é a grande possibilidade dela sentir-se ansiosa, dela ter ansiedade. Quando ela está com medo, quando ela está chateada, quando ela está estressada. Ah, mas isso acontece com criança? Com criança nem tem problema? Criança tem problema sim, isso acontece. Com crianças não tenha dúvida, né? A gente tem que ter o cuidado de que, como eu já falei, não afete a vida dessa criança, o cotidiano dessa criança, a vida diária dessa criança. Ela ficar chateada, ter medo, pode acontecer. Só que isso está se tornando tão pesado e tão grande a ponto de interferir nos relacionamentos dela, na família, na escola, em todos os outros aspectos da sua vida, na vida diária, no seu cotidiano. Ela não dorme bem, ela não consegue se alimentar, ela briga com os coleguinhas. Então a gente tem que prestar atenção. Se isso estiver interferindo, então não é algo que aconteceu hoje, é algo que vem acontecendo. É algo que já está mais presente e a gente precisa estar atento para cortar isso, para não deixar se tornar uma questão muito maior e que possa até sim levar ou chegar até a vida adulta. A ideia é a gente tratar tudo quanto mais cedo melhor, resolver mais cedo melhor, né? E o que causa a ansiedade infantil? Esse é um ponto que eu coloquei aqui. O que será? Ah, tá, meus filhos ou meu filho está ansioso, está ansiosa. Tá, mas por quê? Não tem problema, não acontece nada. Estuda numa boa escola. Eu procuro fazer tudo que ele precisa, atender. Como assim que está ansioso? Exatamente, está ansioso. O que pode causar ansiedade infantil? Aí vamos a algumas das coisas. Além, né, como eu falei, do medo, de ficar chateado com algo que aconteceu, do estresse que pode ter ocorrido naquele dia na vida da criança, excesso de estímulos, como eu já comentei lá no início, né, que a gente começou falando, que é tudo aquele... É muito som, é muita luz, é muita tecnologia, é muita coisa ao mesmo tempo. Não tem um espaço para ela mais calmo. Não tem um espaço para ela estudar, fazer suas tarefas assim, tranquilo. Porque até nós, adultos, a gente deve ter um espaço de estudo, de trabalho, sem estímulos. Ou um mínimo de estímulos. Porque senão eu vou me distrair. Se for aquela pessoa que não consegue ter muito foco, que tem essa dificuldade, pior ainda. Então tem que ser assim, ó, uma mesa mais clean, mais limpa, um espaço sem muitas coisas coloridas. Porque principalmente a criança, ela vai se distrair com qualquer coisa que tenha no espaço. Então, o excesso de estímulos, né, causa ansiedade. Brigas frequentes em casa. Então, família que tem todas essas questões, brigas, discussões, desentendimentos. Ah, mas toda a família tem desentendimentos, todo casal tem desentendimentos. Sim, pode até ter. A questão é, onde eu vou discutir os meus problemas? Com o esposo ou com a esposa? Vou discutir, vou falar sobre esses problemas. Resolver não precisa ser na frente da criança, não precisa ser gritando, não precisa ser daquele jeito. Todo mundo sabe, todo mundo ouve e com palavras às vezes que não precisariam. Enfim, como acontece? Brigas frequentes, desentendimentos, aquelas famílias, aquelas situações em que sempre, que nunca está em paz, que nunca está tranquilo, sempre tem alguém se desentendendo com outro alguém. E isso causa sim ansiedade na criança. Mudanças de cidade ou de escola também, porque é um fator novo. A criança, ela vinha de uma situação que ela tinha o controle, que ela conhecia, que ela sabia quem eram os professores, que ela sabia dos coleguinhas, quem ela iria encontrar. Ela tinha o domínio do espaço físico, ela sabia tudo, né, na escola, na cidade. De repente ela se vê tirada daquele lugar e colocada no outro. Mais ou menos é essa sensação que ela tem.
escola nova, ou cidade nova, ou as duas coisas, né? Às vezes vem as duas coisas, porque muda de cidade, vai mudar de escola, né? Consequentemente, às vezes pode só mudar de escola, mas quando muda de cidade, automaticamente vai mudar de escola. Então a gente já vê que são 2 estímulos estressores que podem levar essa criança a ter ansiedade. Então, procurar trabalhar isso com ela, se for necessário, a família vai mudar. É algo que é comum. Tem famílias que mudam com uma certa frequência em função do trabalho dos pais e, enfim, uma série de coisas. A questão é a preparação, né? Preparar essa criança, preparar ela para essa nova realidade, que ela vai para uma outra cidade. O que dá para fazer? Hoje a tecnologia, aí anda algo positivo da tecnologia. Vai mudar de cidade? Vai lá, pesquisa na internet, vê as fotos da cidade, mostra para ela. Olha, essa aqui é a cidade que a gente vai morar. Essa cidade é grande, é pequena, lá é frio, é calor. Olha só como que ela é. Vamos ver as fotos da cidade. Olha o que tem, olha coisa boa. A gente vai poder fazer isso lá, a gente vai poder conhecer tal lugar. Fica perto daqui. Situa a criança no espaço físico, onde ela vai estar. E o que tem lá. Ela vai ficar até mesmo assim curiosa para saber, para chegar lá, para conhecer. Vamos tornar tudo isso um grande passeio. Como que vai ser? Como que a gente vai sair daqui para chegar lá? A gente vai de carro, a gente vai de avião? O que a gente vai fazer? Como vai acontecer? Então, situá-la. Da mesma maneira, a questão da escola. Vamos seguir nessa mesma fase de que ela mudou de cidade e de escola. Então, já pode aproveitar também. Olha, vamos dar uma olhada na escola. Às vezes, muitas famílias, quando mudam, já tem a escola certa das crianças, dos filhos. Então, essa aqui vai ser a tua escola. O nome da tua escola é X. Vamos ver uma foto da escola? Hoje por satélite a gente consegue ver muita coisa. Veja a foto da escola, mostra para ela já ir se familiarizando com aquela nova realidade. E isso vai acalmar, vai tranquilizá-la. Pode ser que no primeiro dia ela fique um pouco ansiosa, mas dentro da normalidade ela não vai desenvolver um quadro de ansiedade. Porque eu ficar ansiosa com algo que vai acontecer amanhã, para mim, é natural, a gente tem a ansiedade nossa. Isso faz parte, mas eu não posso deixar virar isso, se transformar em algo que interfere na minha vida. Esse é o problema, essa é a diferença, não é? Então, situá-la. Se for, vai mudar de escola. Na mesma cidade, não mudou de cidade, vai mudar de escola. Porque essa escola era só até tal ano, ou porque a gente quer uma escola melhor, ou porque a gente mudou, está morando num outro lugar na cidade, enfim, seja o motivo que for. Pode fazer a mesma coisa. Olha, vamos lá conhecer a escola, leva para conhecer, passa na frente, mostra para ela, olha, uma escola boa. Por que a gente mudou para essa escola? Por esse motivo, porque aqui tu vai ter mais isso, mais aquilo, tu vai poder estudar tal coisa, tu vai poder ter aula disso, tu vai poder fazer tal isso, aquilo. Entendeu? Trazer coisas, não simplesmente vai mudar de escola hoje, primeiro dia, joga a criança lá. Não é. Às vezes a criança fica com medo de ir no primeiro dia sozinha. Tudo bem, pode até acompanhar a criança, não tem problema. Então, ser um continente para essa criança. Ser alguém que transmite segurança. É importante isso. Eu saber que eu tenho alguém que me segura, que eu posso confiar. Não é? Então, isso é muito importante. Então, nesse sentido, a mudança de cidade e escola é algo que, sim, traz ansiedade. Separação dos pais. Também, porque a separação dos pais é algo novo, de repente todo filho quer ver os pais juntos, aí de repente isso não mais está acontecendo, então passa a ter 2 ambientes, 2 casas, às vezes 2 famílias, passa a ter 2 famílias, outros irmãos, outras pessoas inseridas nessa nova realidade. Esse também é um fator que causa ansiedade, que pode levar à ansiedade. Eu não estou dizendo que toda vez que acontece isso, a criança vai ficar ansiosa. Por quê? Porque o nosso aparelho psíquico é único, ele é individual e ele não é igual. Algumas pessoas, e a criança é um indivíduo, uma pessoa tem maior resistência. Então a gente nunca vai dizer que todos vão ficar assim, todos que passam por tal situação vão ter esse resultado. Não, a gente não é padrão. Mas pode levar sim a criança a ter ansiedade. Perdas, não é? Alteração na rotina. Então, vou falar primeiro de alteração na rotina. A criança também muda a sua rotina por algum motivo. De repente, a mãe ficava sempre em casa, né?
cuidava dos filhos, fazia almoço, levava para a escola, fazia tarefa, ajudava nas tarefas, enfim. De repente essa mãe começa a trabalhar. E aí essas crianças que antes ficavam em casa, de repente agora vão ter que ficar na creche, ou vão ter que ficar na casa da tia, da avó, da vizinha, ou alguém vai vir para ficar com essas crianças em casa. Mudou um pouco a rotina, mudaram as pessoas. Então isso também pode levar a criança a desenvolver a ansiedade infantil, porque mudança, o novo. A criança, às vezes, a questão de trazer algo novo faz com que ela se sinta insegura e sinta medo do que pode acontecer para frente. E aí ela fica ansiosa. Lembra que a ansiedade, medo do que virá, medo do futuro. Perdas, e isso a gente tem vivido grandemente nesses tempos que nós estamos, que são as perdas reais, né? Por óbito, por falecimento das pessoas queridas. Então, as crianças estão perdendo muito, né? Seus pais, irmãos, avós, professores, amigos, muita gente, crianças e adolescentes. Eu tenho falado criança, mas o adolescente também entra nisso, né? A gente inclui eles também. Porque hoje não tem idade, né? Esse vírus ele tem alcançado pessoas de todas as idades. E eles percebem, meu amiguinho perdeu a avó, meu amiguinho, minha amiga perdeu tal pessoa. Ontem, acho que foi ontem que eu fiquei sabendo de uma adolescente que perdeu a amiga dela da escola, que estudava junto, por consequências de pós-Covid. Uma adolescente que teve o vírus, né, teve o Covid assintomático e depois acabou adoecendo em função do pós, que nem sabia que tinha tido, e não resistiu a algumas consequências, né? Então, são coisas que abalam. Então, perdas, sim, levam à ansiedade, porque daqui a pouco essa criança, esse adolescente, eles começam a pensar que o que vai ser? Será que vai acontecer comigo? E se eu pegar esse vírus, como que vai acontecer? Será que eu vou ficar vivo? Será que eu vou morrer? Aí a iminência do desconhecido, do que virá, como vai ser? É meu pai, é minha mãe. E se acontecer com todo mundo? E se eu perder? Às vezes já perdeu um, tem medo de perder outro. Traz muita ansiedade. Isso tem trazido até para os adultos. Mas a criança tem sido, como a gente está falando da criança, né, tem sido bastante acometida por isso. Acidentes também, né, acidentes de todos os tipos, acidentes de carro, acidentes, né, no trabalho, enfim, acidentes podem levar essa criança a ter, né, a ansiedade, tanto com ela como com as pessoas que ela ama. Sempre pensando que pode ser com ela ou pode ser com as pessoas que são queridas por ela, que são amadas. Então, esses são alguns fatores, algumas das causas que podem levar a criança a ter ansiedade. E para a gente terminar, eu quero só falar assim, a questão de pais e adultos, o que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar. Ter paciência. Lembra que eu falei já no início, precisa a gente saber sobre isso. Eu não sei direito o que é ansiedade, então eu vou ler, vou buscar. Eu vou ouvir alguém que fala sobre isso, eu vou conversar com alguém que pode me orientar, mas eu vou ter que saber o que é isso, para eu poder ajudar. Se é que eu não sei, eu vou buscar para poder ajudar. E precisa ter paciência, empatia e sabedoria para lidar com tudo isso. Precisa buscar isso, porque não é eu brigando, não é eu dizendo que é frescura, não é eu dizendo que isso que é bobagem, que é coisa de criança que não tem ocupação e que fica inventando coisas. Não é. É verdade, criança adoece tanto quanto adulto. E a gente precisa dar atenção para isso. A gente precisa ter paciência, empatia e sabedoria. Acolher essa criança com amor, com afeto, com segurança, que ela tenha, como eu falei, um continente, um porto seguro. Não é tão bom quando a gente tem alguém que nos acolhe, que a gente tem alguém que nos abraça, que é essa segurança para nós, esse continente. Às vezes a gente não tem, muitas vezes nós não temos, mas eu, enquanto adulto, eu não tenho, mas eu vou buscar outras maneiras de superar. E a criança, ela não tem, lembra que ela não se desenvolveu ainda, então ela não tem esses recursos. Se pra gente é difícil a gente não ter, a gente sofre, imagina a criança, ela não sabe, que ela não sabe nomear, ela não sabe nem nomear o que ela está sentindo. Então a gente precisa ajudá-la a descobrir, né? Se o teu filho é ansioso, está percebendo, a gente precisa ajudar ele a descobrir.
E é entender esse desconforto. O que é isso? Entender que ela está com medo, entender que isso está acontecendo porque ela teve que ir para uma escola diferente, onde ela deixou os amiguinhos em outra cidade, em outra escola. A gente precisa fazer ela entender que ela está preocupada com a realidade da família, que estão brigando demais. Enfim, a gente precisa ajudá-la a entender aquilo que incomoda ela. Ela não sabe. Por exemplo, ela tem angústia, não consegue respirar, aperto no peito. Ela não sabe o que é isso. Por que eu estou sentindo isso aqui, que está ruim, que está doendo aqui no peito? Ela não sabe. Ela não sabe que isso é uma angústia. Ela não sabe que isso é uma ansiedade, resultado de alguma coisa que está vivendo. Porque ela perdeu alguém, porque ela ficou triste que perdeu o vovô, que perdeu a tia, que perdeu o pai, que perdeu a mãe. Ela não sabe. Então a gente precisa nomear com ela, mostrar para ela essa sensação física que ela está sentindo, não é? E a gente dar nome para isso. Isso acontece quando a gente fica triste. Isso acontece quando a gente está com medo, mas não tem problema. A mamãe, o papai, a professora, a tia, enfim, também sente medo, já sentiu. Quando a gente sente isso, a gente pode falar, a gente pode dar um abraço, a gente pode chegar e chorar e não tem problema, tudo bem. Então a gente libera para a criança a possibilidade de que ela pode falar, de que ela pode chorar e que ela não é fraca por isso. E que ela não é menos capaz de lidar com as dificuldades porque ela chora, porque ela fala. Então a gente precisa acolher essa criança, né? Acolher o seu emocional. Porque quando o emocional não vai bem, o que acontece? O físico sofre. E aí vai acontecer o quê? Pontos que tu podes identificar como se teu filho está ansioso. Ele não dorme bem, ele tem dificuldade para dormir, ele tem dores às vezes físicas, não é que não tem uma origem física, que não tem nada e ele acaba tendo essa dor. Por exemplo, roer unhas, né? Ter medo de tudo, medo de ir ali, medo de deixar a família, medo de ir para a escola, porque eles ficam ansiosos. Isso eu já ouvi. A criança fica ansiosa de se ausentar da família e ir para a escola, e que algo aconteça quando ela não está em casa, e quando ela fica lá na escola ansiosa para voltar para casa para ver se está tudo bem. Eu já ouvi esse relato de adolescente e de criança. Então eles ficam ansiosos, não conseguem aprender, não conseguem se concentrar. Por quê? Porque eles estão lá de corpo, mas estão ansiosos e preocupados com a família em casa. Né? Os medos, falta de atenção. Aí o que eu digo na escola, vai ficar sem atenção, porque não está lá, a cabeça dele está em casa. Vai ficar irritado, vai ficar de mau humor. Então comece a prestar atenção. Se o teu filho tem apresentado isso, dá uma olhadinha, observe e vê o que está acontecendo. Algo está acontecendo, tá? E ajudar a criança a nomear essas coisas todas, como eu falei, dar nome ao que ela está sentindo, compreender, acolher com amor. Lembrar que a ansiedade, ela está em nós, a gente tem momentos de ansiedade, porém, ela não pode interferir na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Por quê? Aí ela não vai ser uma ansiedade de algo normal da minha vida, uma ansiedade que eu tive hoje porque amanhã eu vou ter um evento. Não. Aí ela passou a ser uma doença. Porque a ansiedade é doença e, como tal, precisa ser cuidada e tratada. Então, lembre-se disso. Dê atenção. Criança também sofre emocionalmente. E se essa criança não for acolhida, não for cuidada, a gente não ajudá-la a lidar com essa situação na sua vida agora, na infância, ela com certeza será um adulto ansioso, angustiado e que tem dificuldade de lidar e de falar sobre as suas emoções. E isso vai ser bem ruim. Então, procure olhar com mais atenção para o seu filho, para sua criança, para o seu adolescente e também para si. Porque se eu sou um adulto que não sei, se eu não consigo lidar com as minhas emoções, não consigo lidar com a minha ansiedade, eu não vou conseguir ajudar o outro. Então, eu preciso primeiro eu me ajudar e me cuidar para poder ajudar alguém. Tá certo? Então, fica a dica. Então deixa eu ver se tem alguém aqui mais, o pessoal nos assistindo, não teve comentários, mas enfim, né? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui na nossa companhia no programa de hoje, falando sobre ansiedade infantil. E no próximo sábado eu vou estar trazendo 10 pontos, né, 10 dicas sobre a ansiedade na pandemia. Então, se te interessou esse assunto e saber mais sobre a ansiedade, né, vem com a gente no próximo sábado, fica ligado que a gente vai estar trazendo esse assunto, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco. A gente vai ficar aqui finalizando já com louvor, não é? E te espero, te aguardo no próximo sábado, se Deus quiser.
Um ótimo final de semana a todos vocês e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar.